começando mais um Jornal Biomático. Meu nome é Natália Vieira. Natiele Vieira. Isras Almeida. André Augusto. Nosso tema de hoje é biomas e ecossistemas aquáticos. Os biomas são comunidades biológicas em que os diversos fatores ambientais como clima, solo, vegetação e espécies animais interagem de forma integrada a fim de manter o seu funcionamento em equilíbrio. Como cada região do planeta apresenta características ambientais particulares, os biomas também se diferem de região para região. A tundra compreende o norte do Alasca e do Canadá, Groenlândia, Noruega, Finlândia, Sibéria e Suécia, com pouca precipitação, que ocorre normalmente na forma de neve. Os locais onde predomina o bioma tundra recebem pouca energia solar, e o solo permanece gelado durante a maior parte do ano. Poucas espécies são capazes de suportar essas condições, tendo raras plantas lenhosas, como os salgueiros, além do capim rasteiro, lynx e muscos. Durante o verão, a presença de animais aumenta com a chegada de aves marinhas, enxames de moscas e mosquitos, roedores, lobos, raposas, toninhas, caribes e renas. A taiga, caracterizada pelas árvores coníferas, localiza-se no norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Finlândia, Sibéria e Suécia. A partir da tundra até regiões com clima mais ameno, a taiga possui vegetação mais rica, com abertos e pinheiros que impedem o solo de receber muita luz solar. Com poucas vegetações rasteiras e poucas chuvas, esse bioma é representado por aves, alces, lobos, roedores, martas, linces e outros animais semelhantes. Floresta decidua temperada. Presente no leste dos Estados Unidos, oeste da Europa, leste da Ásia, Coreia, Japão e algumas partes da China, esse bioma é caracterizado por chuvas todo o ano, sendo que as estações são bem definidas. Os arbustos e árvores perdem folha durante o outono e a insistência do sol é maior. Os animais, para suportar dias de frio, migram em inverno. Nessas regiões, as plantas são árvores como nogueiras, carvalhos e faias, que são dicotiledôneas, e os animais são esquilos, lobos, ursos, veados, aves insetivívoras e muitos insetos. Floresta tropical. A maior área desse bioma é a Amazônia, a segunda nas Índias Orientais e a menor na bacia do Congo, na África. Com chuvas abundantes e regulares, a parte superior desse bioma é formada por árvores que podem chegar aos 40 metros de altura e no topo a temperatura é alta. Abaixo dessa camada formada pelas folhas e ramos, ocorre uma camada menor de árvores que ficam entre 5 e 20 metros de altura. Essa camada é mais quente, escura e úmida, com pouca vegetação, caracterizada por cipós e epífitas. Nessas regiões, as espécies de animais e vegetais são muito diversificadas. Campos. Esse bioma, localizado no centro-oeste dos Estados Unidos, centro-leste da Eurásia, parte da América do Sul, Brasil e Argentina e a Austrália, apresenta apenas um único estrato de vegetação, e o número de espécies é grande. Apesar de ser representado por um pequeno número de indivíduos de cada uma delas, com altas temperaturas durante o dia, a região recebe muita luz, pouca umidade, e durante a noite as temperaturas são muito baixas. A vegetação predominante é de gramíneas, e os animais podem ser roedores, bisões, insetos, gaviões, corujas, entre outros. E por último, vamos falar do deserto. O deserto é um bioma com características peculiares e possui vegetação muito esparsa, pois tem solo muito árido e pluviosidade muito baixa. As temperaturas, assim como nos campos, são altas durante o dia e baixas durante a noite. As plantas crescem nessas regiões, como os cactos, são adaptadas para absorver a água das raras e passageiras chuvas. Se entende por ecossistema aquático todos aqueles que apresentam por biótopo algum corpo de água, como, por exemplo, mares, rios, oceanos, lagos, pântanos, etc. Um ecossistema se caracteriza por representar determinado ambiente, onde organismos irão interagir entre si, sendo eles dependentes uns dos outros. Assim mantém-se o equilíbrio e a continuidade da vida.
Os dois principais ecossistemas aquáticos são o marinho e de água doce. Os ecossistemas aquáticos representam a interação entre organismos com os corpos de água, sendo o maior dos ecossistemas existentes, compondo pouco mais de 70% da superfície da Terra, onde apenas 1% é potável. Os corpos de água irão representar dois padrões, onde haverá ou não movimentação e fluxo das águas. Ecossistema marinho inclui os oceanos e mares, principalmente. Vale lembrar que a vida surgiu e evoluiu nesse ecossistema. O meio marinho é muito estável. Se comparado com habitats terrestres e de água doce, a salinidade fica em torno de 3,5%, e as temperaturas das correntes marinhas variam pouco. A luz solar penetra até 200 metros de profundidade. Estas características favorecem o desenvolvimento e manutenção da vida neste ecossistema. Segundo a Agência Nacional de Águas do Brasil, os ecossistemas aquáticos são analisados de acordo com o bioma ao qual pertencem, como a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, os campos sulinos, zona costeira e marinha. Significa todos os ecossistemas aquáticos que têm um corpo de biótopo de água, tais como mares, oceanos, rios, lagos, pântanos e assim por diante. Qualidade das águas. O aspecto da água não está ligado apenas ao fato do ambiente ser limpo ou sujo. Existem vidas ali presentes que podem alterar a fisionomia, as cores, os nutrientes, as taxas de oxigênio na água, etc. Bactérias e plantas aquáticas fotossintéticas são as principais responsáveis por essas mudanças. Essas plantas aquáticas são classificadas como produtoras primárias e podem se proliferar formando extensas florestas aquáticas. Como dito, os mais importantes ecossistemas aquáticos são o marinho e o água doce. Há também zonas costeiras, bentônicos e pelágicos. Zonas úmidas, áreas onde o solo está saturado com água ou inundadas em partes do ano. Lenítico, ecossistema lenítico, a água é parada ou de baixo fluxo, tais como lagos, lagoas, poças ou reservatórios. Ambientes leníticos ou lagoas podem ser água salina, doce em ambiente continental ou costeiro, sendo estes totalmente ou parcialmente circundados por terra firme. São formações relativamente recentes do ponto de vista geográfico e de pequena duração. As regiões para o desenvolvimento dos estudos em ambientes leníticos são região litorânea, região limínica ou pelágica, região profunda, região de interface água-ar ou lótico. Região litorânea compreende o comportamento do lago que está em contato direto com o ecossistema terrestre adjacente, sendo dessa forma influenciado diretamente por ele. Esta região possui por todos os níveis tróficos de um ecossistema, ou seja, produtores primários, especialmente macrófitas aquáticos, consumidores e decompositores, sendo consideradas como um compartimento autônomo dentro do ecossistema aquático. Vale ressaltar que em muitos ambientes leníticos a região litorânea é um pouco dissolvida ou mesmo ausente, lagos de origem vulcânica e represas. Região limínica. Ao contrário da região litorânea, a região liminética é observada em quase todos os ecossistemas aquáticos, sendo que suas principais comunidades são o plâncton, bactérias, e o nécton, peixes. Região profunda. É uma região caracterizada pela ausência de organismos fotoautófricos, em decorrência da não penetração de luz e por ser uma região dependente da produção de matéria orgânica das regiões litorâneas e liminéticas. A sua comunidade bentônica é formada principalmente por invertebrados aquáticos. Região de interface água-ar.
Esta região é habitada por duas comunidades, a de Neuston e a de Pleuston. A existência dessas comunidades se deve à tensão superficial da água. Lótico. Ecossistema lótico, sistema de águas em rios, córregos e riachos. Águas correntes são definidas do ponto de vista hidrológico como uma calha, na qual é transportada e descarga da água superficial. A sua classificação é muito mais complexa do que a classificação de lagos, porque sua gênese não é um processo tão significativo. Os ambientes lóticos transportam substâncias cinéticas e as levam, em geral, ao mar. Além do transporte permanente de substâncias em solução, existe também um deslocamento de material insolúvel, de montante e jussante, especialmente sobre a forma de erosão, e no curso inferior, sobretudo, sobre a forma de sedimentação. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.